vezes, mas nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo. Para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume é que se libertam dos véus que escurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Emanam em via de luz. A Josi caiu, eu acho. Então, eu vou pedir para Luciano fazer a prece. Pode ser, Luciano? Não, Marisa, eu faria com um coração cheio de alegria, mas acontece que a minha conexão aqui também está flutuando. Eu caí e acabei de voltar agora. Se você puder pedir outra pessoa, eu agradeceria. Raquel talvez está na mesma situação, eu acho. Nádia, você pode pedir para fazer a prece? Alguém está com o microfone ligado, está dando reverb, está vendo o som. Não, Nádia, todos os microfones estão fechados, exceto da Marisa, o seu e o meu que eu abri agora. Então vamos lá. Agora parou. Deus nosso Pai, grandeza de amor e Bom, ver se vai. Segunda-feira nós começamos, né, nossos estudos. Estão me escutando direito, pessoal? Sim. Segunda-feira nós começamos nossos estudos falando sobre elementais, sobre mentores, sobre espíritos co-criadores. Correto? Sim. Na terça-feira, nós já estão vendo alguma coisa aí? Ainda não. Espera ainda. Estamos vendo a tela do seu PC. Espera ainda. E agora? Não, Formação dos mundos. Pausa a sua apresentação, dá um stop e compartilha de novo a tela que você quer. Alguém está vendo aí? Todo mundo está vendo? Somente a tela do seu PC. Só a tela do seu PC. Formação dos mundos, Eunápio. Está com criação, formação dos mundos, ponte aberto. Capítulo 3, Livros dos Espíritos, é isso? Não. Só a pasta. Não, peraí. Vou de novo. Você não está gravando aqui. Tá? Peraí. Vou fazer de novo aqui. Deixa eu gravar também. Pode gravar. Agora não, Cláudio. Mas acho que vai. Agora a apresentação está começando a aparecer. Ah, ótimo. E agora foi? Foi. Agora tá. Ai, graças a Deus. Então, o Luciano falou no decorrer da semana uma parte desse capítulo, né? Que é dos mundos, né? E eu trouxe a primeira parte, que é a formação dos mundos, capítulo 3, Livro dos Espíritos. Eu acho esse tema interessante, porque nós temos quatro grandes forças, segundo a grande física, né? A teoria cosmogônica. São as forças gravitacionais, são as forças eletromagnéticas,
são as forças nuclear forte e a nuclear fraca. São essas 4 grandes forças que regem todas as leis do universo. Só que, segundo os nossos amigos espíritas, passando muito por Leon Denis, e como a Marisa muito pontuou ontem, existe uma 5ª grande força, que é o pensamento e a vontade. E é justamente na combinação do pensamento e vontade que esses grandes espíritos co-criadores da criação, eles conseguem organizar orbes, sistemas planetários, leis, né, do átomo, passando por todos os seres vegetais, passando pelas estruturas orgânicas, micro e macro, passando inclusive pelos processos sociais, até nas grandes sistemas planetários, grandes galáxias e nebulosas. Então, tocando um leve o assunto e finalizando essa semana, eu trago este estudo para vocês. E eu começo justamente falando sobre essa frase memorável do Kardec, que ele pontua que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Isso está lá no Livro dos Espíritos, no início justamente dessa parte. Aqui, trouxe para vocês a nebulosa, que é a nebulosa do Órion. Essas nebulosas ou conjuntos são berços de estrelas e de mundos. Vocês estão conseguindo ver tudo direitinho? Sim. E qual o tamanho do universo? O universo visível tem cerca de 92 bilhões de anos-luz. Já foram mapeados quase 100 bilhões de galáxias e 10 sextilhões de estrelas. Agora, vejamos. O que se sabe até hoje em dia é justamente que o universo, até então, são tudo teorias, dentro da cosmologia e da astronomia, praticamente, vocês estão conseguindo observar, essa luz aqui está me atrapalhando, deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Vocês estão conseguindo ver aqui uma bola, mais ou menos uma bola que eu estou fazendo com a mão? Pois é, o que se acredita é que o universo visível está aqui nesta bola, né? O que está além, ninguém sabe, pode ser muitas coisas. Não se sabe o que se pode ter aqui, atrás dessa bola. Sabe-se que esse universo está em expansão, que ele começou de uma singularidade há 13,5 bilhões de anos atrás. A singularidade, o que a cosmologia nos fala, é um ponto menor do que um átomo, onde tudo estava concentrado e de repente explodiu. E dessa explosão e desse caldeirão quente e fervente, de milhões de graus Celsius, é que tudo começou a surgir a partir daí. O engraçado é que isto que nós vemos hoje em dia são passa-se a luz e a luz se fez, pela sua vontade, pelo seu amor, pela sua necessidade de criar. Agora, eu falo já mais outra informação. E na pergunta posterior, 39, Kardec novamente pergunta: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço, é o que eu posso, no máximo, falar, é o que podeis, no máximo, compreender. Matéria em condensação, né? Obviamente é uma palavra no século XIX, usada de forma poética, literal, para poder explicar muitas coisas que o homem ainda não consegue entender. A condensação, a aglutinação de matérias e assim a formação dos mundos e do que a gente consegue observar. Vejamos. De uma das teorias existentes para além deste universo é que ele está se expandindo. Quando ele iniciou-se, lá 13 alguma coisa bilhões de anos atrás, 13,5 bilhões de anos atrás, desse ponto singular, ali quando ele começou, ele começa a se expandir tal como se fosse uma bolha, né? Tal como se fosse uma bolha. Tanto é interessante que, onde é que eu anotei isso? Eu anotei isso em algum outro.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está tranquilo? Alô? Vocês estão escutando o que eu estou falando? Completamente. Pois bem, tanto é que para essas teorias, né, de expansão do universo e formação desta bolha, como está nesta imagem, né, você começa o Big Bang, forma-se novas galáxias, expande, né, até um máximo possível, que o universo ainda não chegou nesse máximo possível, segundo os estudos, principalmente de raios e de certas energias detectáveis. Alguém está com o microfone ligado aí, né? Uma teoria possível é que ele possa se contrair novamente e formar nova singularidade e novo Big Bang, formando desta forma uma operação cíclica de formação, né, de universo e contração, expansão e contração. Isso é uma das ideias, das teorias que nós observamos. E para organizar essa e as outras teorias, existem alguns princípios de que todas as leis físicas são iguais em qualquer campo do universo, alguns princípios cosmológicos. Eu só vou pontuar aqui, não vou entrar em detalhes com vocês, mas é só para nós observarmos o quanto ainda existe para nós descobrirmos, e o que nós descobrimos ainda do universo ainda é uma imensidão de conhecimento. Observe, Kardec pergunta, faz a seguinte pergunta na 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação? Os cometas, nós sabemos que existe um cinturão de cometas, 2 grandes cinturões de cometas aqui no nosso sistema solar, próximo de Marte, e outro de Kuiper, que é logo depois de Plutão. E este Kuiper diz, né, que o Halley Vindilar, que é muito mais distante, né, esses asteroides que ficam em movimentação começam a se tornar cometas, né, quando ele começa a se movimentar, né, ciclicamente, de uma determinada forma, no sistema solar. Kardec pergunta se esses cometas eles são mundos em formação, processos de formação. Aí os espíritos respondem: todos os corpos celestes influenciam em certos fenômenos físicos. Então, possivelmente, o cometa desse, de uma forma ou de outra, pode ajudar na elaboração, né, na formação de um outro planeta. Tem uma grande teoria que nós sabemos da área de biologia, né, que a contínua, né, o contínuo caimento de asteroides no planeta Terra durante milhões de anos de sua formação pode ter trazido alguns germes, alguns compostos orgânicos, né? E já sabemos que compostos orgânicos existem. Tem alguns planetas próximos de um Sol próximo aqui da Terra, que eu estou me esquecendo o nome dele aqui, que praticamente é um planeta de carbono, né? Existem petróleo, metano, etano, enfim, o carbono, que é um composto orgânico, ele está disperso no universo. Então, tem uma teoria, né, de astrobiologia de que possivelmente, né, um desses cometas pode ter trazido dentro, na parte interna desses cometas, algumas substâncias orgânicas que podem ter alavancado, ou podem ter difundido, ou aperfeiçoado, enfim, ou influenciado de uma forma ou de outra a organização da vida aqui no planeta Terra. O último grande asteroide que nós sabemos é aquele que dizimou os dinossauros alguns milhões de anos atrás. Só para vocês terem a organização de espaço-tempo, eu acho isso fascinante. A Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. E o universo que nós compreendemos do Big Bang até hoje tem algo em torno de 13,5 bilhões de anos. Então, de 9 a 10 bilhões de anos, o universo se expandiu e começou a construir o planeta Terra. Olha quanto tempo existe tudo isso. É tudo muito grandioso. E a pergunta 41, Kardec faz a seguinte aspecto: um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser espalhada de novo no espaço? Vêm os espíritos, os instrutores siderais, e respondem: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Essa forma cíclica de destruição e construção é algo completamente natural dentro das leis divinas, né? Dessas leis eternas, né? Na realidade, toda desconstrução é uma possível construção. Toda morte é um renascer, é uma vida. Isso faz parte do processo cíclico,
né, da construção helicoidal de alguma coisa maior. Nós ainda não podemos entender ou compreender. Mas é muito interessante, importante para a nossa vida cotidiana já termos essa informação de que o desconstruir faz parte de um construir, né? Então, nas pequenas coisas da vida, como nós estamos vivendo agora, com a pandemia, com o gafanhoto, com a seca, que faz parte de um processo de desconstrução, precisamos ter calma, serenidade para entender tudo isso, porque faz parte de algo maior. Pergunta 42, Kardec tira a seguinte informação. Podemos saber o tempo de duração de a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Um momentinho que o meu gatinho acabou de chegar aqui. Se ele ficar de trás do computador, ele não vai fazer problema. Deixa ele aqui, peraí. Qualquer coisa eu tiro ele daqui. Deixa ele ler. Pois bem, podemos saber o tempo de duração e formação dos mundos da Terra? Por exemplo, pergunta 42. Aí, os divinos instrutores asseveram que somente o Criador sabe. E quando ele assevera isso, eu acho todas essas ideias que essas conjecturas, essas teorias, bem interessante. E Galileu Galilei, numa parte do livro Uronografia Geral da Gênese, vocês estão vendo aqui? Da Gênese. Diga-se passagem, essa é uma edição que eu adoro, a edição do Instituto de Difusão Espírita. Porque atrás é a única que eu conheço que tem índices. Ó, os índices, está vendo? Esses índices que dão página e tudo mais para assuntos é muito interessante. Pois bem, segundo a teoria que cosmogônica, nós temos que a primeira formação lá na ponta. Vocês estão conseguindo ver essa imagem? Alô? Sim, Renato, segue em frente. Sim. Vamos lá. Nós temos a nebulosa solar em contração, iniciou sua rotação lá atrás. É uma pequena nebulosa que começa a condensar muita matéria, né, um fervilhando com altas temperaturas, né, temperaturas muito altíssimas, muito maiores que a temperatura do Sol, né, e começa a se formar. E aí, a grande parte desse material concentrou-se no centro, onde viria se formar o Sol, a letra B. Depois de alguns milhões de anos atrás, a restante massa de gases e poeiras, que assumirá a forma de um disco achatado, aglomerou-se progressivamente em torno de 8 corpos principais, e diferentes distâncias do Sol, são os atuais planetas. Então, de uma vez estabilizado, o sistema solar, a matéria cósmica que esteve na sua origem, ficou essencialmente reunida no Sol, sendo pequena a parte que sobrou para formar os planetas e os seus satélites, e ainda mais pequena as correspondentes aos asteroides e cometas. Então, tudo isso que está dentro do nosso sistema solar são matérias resfriadas daquilo que originou-se o Sol. Parte ficou como Sol e as outras partes da matéria resfriada, organizando e obtendo, né, as energias gravitacionais, formaram um disco do sistema solar. Tudo isto foi pela vontade e pelo pensamento do cor-criador que nós conhecemos como Jesus Cristo. Aqui eu apenas vou pontuar como a teoria que nós temos mais aceita de como a Lua foi feita. Antigamente, a Terra tinha uma determinada rotação e determinada inclinação. Lá no seu início, esse globo de matéria chocou-se com a Terra, né? E esse choque de matéria fez com que, além de parte dessa matéria ser incorporada à Terra, houve uma leve inclinação e a outra parte saiu um pouco, se distanciou um pouco da Terra, mas uma distância suficiente para formar um outro corpúsculo, digamos assim, que nós conhecemos como a Lua. E esta Lua, ela foi fundamental para equilibrar, né, e dar a inclinação necessária à vida, inclusive banhar de forma orgânica, né, o Sol, né, a luz solar em ambas as faces da Terra, de tal forma que a vida, como nós conhecemos, começou a surgir a partir de então. Aliás, muitos milhões de anos depois.
Eu trago para você uma parte de um livro, Evolução em Dois Mundos. Então, vamos lá? Eu vou ler para vocês. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transforme em massa nuclear adensada e que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam, por longas eras consagradas à evolução do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, sofram colapso atômico pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. Ao ciclo de formação e desintegração. Essas esferas mortas, contudo, volvem a novas diretrizes dos agentes divinos, que dispõem sobre a desintegração dos materiais de superfície, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem através de explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstrução das moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Deixa eu pontuar uma coisa bem interessante. Quando se forma os planetas, alguém está com o celular, o negócio ligado. Quando se formam os planetas, há a formação também dos mundos extras planetas, tá, pessoal? Das colônias, das várias dimensões existentes. Quando Cristo e seus agentes celestiais se reúnem e formam todo o sistema planetário, não é apenas nesta dimensão, inclusive também nas dimensões que nós não conseguimos observar ainda, tanto as regiões umbralinas ou abissais, quanto as regiões mais etéreas possíveis. Tudo é formação e construção dessa grande orquestra divina. Tudo pela vontade e amor do Criador. Ele pega do fluido cósmico, transforma tudo, obedecendo às leis eternas divinas, e assim consegue fazer toda a construção que nós podemos observar. Eu vou passar um videozinho de 4 minutos, espero que vocês estejam assistindo. Estão escutando? O áudio geralmente não reproduz, não, Nádia. Só o vídeo. Mas não estão vendo, não? A imagem, sim, o áudio não reproduz. Ah, não, que pena. Depois eu vou mostrar para vocês o áudio, né? Ó, isso aí é um átomo, né? É naquele menu inicial. Que coisas... Oh, rapaz, infelizmente o áudio não reproduz, hein? Não. Como é que eu faço? Pois bem, não porque o último eu preciso de áudio. Vou tentar colocar aqui no meu celular depois. Pois bem, olha só, então só vou pontuar para vocês o início, depois eu passo o link do vídeo para vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Isso é a formação inicial daquela singularidade, há 13, 14 bilhões de anos atrás, né? Aqui ele está falando de alguns cientistas que conseguiram detectar tudo isso. Na realidade, essas teorias elas conseguem ser provadas por detecção. Isso aqui são detecções cósmicas que eles conseguiram observar, né, e que vão decaindo, né, e as análises dão ideia dessas teorias, né? Alguns segundos, alguns bilhões de anos após, né, a temperatura começa a esfriar do universo, e essa temperatura que começa a esfriar do universo começa alguns hidrogênio, hélio, alguns elementos sine de ar da tabela periódica, que tem prótons e nêutrons e elétrons com menor quantidade, eles começam a se formar e reagir entre si, formando os grandes compostos que nós conhecemos. Quando você vê a tabela periódica, você observa que ele começa com hidrogênio, depois começa com hélio, os mais simples. No universo começou assim, começou dos elementos químicos mais simples até os mais complexos, porque foram se formando, se fundindo, se formando novos elementos. Tanto é que hoje as grandes estrelas, né, elas são praticamente isso, são hidrogênio e hélio sendo queimado o tempo todo, com explosões nucleares para formar essa luz, né, e essas energias que nós sabemos. Quando essas energias de hidrogênio e hélio começam a diminuir, não há mais o que se formar, eles se eclodem em outras estrelas. Isso aí é tipicamente a nossa Via Láctea. Nós estamos num dos braços dessa Via Láctea, na parte mais externa dela. Isso é bem interessante. No núcleo da Via Láctea há nebulosas com várias produções, né, de estrelas. Isso aí é o vídeo que se passa com a formação do Sol,
como coloquei em fotos para vocês, formação do Sol com alguns outros sistemas, tá vendo? Os pequenos asteroides, as pequenas matérias, né? Incandescentes que irão formar o sistema solar que nós conhecemos com os planetas, né? Aqui a chuva de meteoros contínua em todos os planetas ocorre isso, né? Inclusive aqui na Terra. E aí começa com os milhões de anos, né? Aqui da Terra especificamente, o resfriar dessa camada mais externa, a formação de ozônio. Essa formação de ozônio, segundo o livro interessante que eu vou falar para vocês, aqui são as primeiras proteínas, né? Esse fica para outro estudo, né? Só falar para vocês, esse livro aqui é fascinante. Quem puder ler, leia. Gestação da Terra. Segundo essa informação aqui de gestação da Terra, ele fala que essa camada de ozônio que foi primordial para a vida aqui na Terra, né? Essa camada de ozônio é fundamental para a vida aqui na Terra, porque além dos conhecimentos que nós temos bioquímicos e da vida orgânica de produção, por exemplo, de radiações solares para a formação da vida, essa camada de ozônio também impede, né, que alguns outros espíritos ou algumas outras comunidades e planos espirituais mais densos, né, e mais trevosos possam se comunicar conosco dando problemas. Inclusive, segundo o relato aqui desse livro, é justamente nesse ozônio que faz com que uma das características deles é justamente impedir, de uma forma ou de outra, que nós consigamos ver ou ter acesso a certos planos inferiores ou mesmo planos do mundo espiritual. Enfim, guarde essa informação para ver o que possa ser mais tarde. Então, segundo Xavier, no livro A Caminho da Luz, eles nos falam que, com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes os equilíbrios futuros na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópicos terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáctico. Esse espectroscópio que ele está falando é um aparelho que existe, que a gente consegue identificar sobre o decaimento de elétrons, de massa, e é sobre essa irradiação, é sobre isso que a gente consegue detectar, por exemplo, o tempo e espaço de alguns elementos. Mas vamos lá. Tanto a parte física ou materializada com as dimensões paralelas que circundam as crostas dos mundos dispersos na amplidão estão estuantes de vida e movimento, constituindo campo abençoado de aprendizado para as consciências em processo de evolução. Robson Pinheiro, nesse livro aqui, Gestação da Terra. Então, tudo, quando Jesus organiza a organização deste mundo, com seus agentes celestiais, está tudo interligado. Tanto o plano que nós observamos dessa dimensão, quanto as dimensões possíveis. Então, por isso que tudo há um intercambiamento de energias, por isso que você consegue, né, esses espíritos conseguem atuar junto conosco, que nós também, de uma forma ou de outra, atuarmos e fazemos essa simbiose energética, porque tudo faz parte de um grande todo, e as leis são as mesmas, tanto nessa dimensão quanto nas dimensões possíveis do astral. Isso aqui eu só pontuei um exemplo para nós. Isso aqui é a Terra. Nós dividimos os sistemas planetários e os sistemas em várias comunidades. Como se aqui fosse a nossa casa, fosse a Terra, o sistema solar, aí depois vem o nosso bairro, depois vem a nossa cidade, depois vem o estado, o município. Estão observando a diferença? Pois bem, eu apenas coloquei aqui para nós nos organizarmos. Ó. Isso aqui é a Terra, o sistema solar. Isso aqui é o sistema solar. Cada pontinho desse, do terceiro quadrante, é justamente uns sistemas, certo? Cada um são vários sistemas. Depois nós temos a nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea é muito linda. Quando você puder à noite, sem luz nenhuma, no meio do nada, olhe para cima e você vai ver justamente uma ponta, né? É como se fosse um leite derramado, né? Você consegue ver um caminho de estrelas mais denso, tudo branco. Aquilo ali é a nossa Via Láctea. Né? Segundo os gregos antigos, que ela começa na constelação de Virgem, justamente o Virgem debruça o leite, né? Traz o leite para Zeus, debruça o leite, deixa derramar. Mas, enfim, isso aqui é o Local Galactic Group, é justamente várias galáxias diferentes num grupo. Né? A nossa está naquele pontinho vermelho lá, você consegue identificar depois. Depois vem
Virgo Supercluster é justamente vários grupos de galáxias juntos. Depois, na penúltimo, vários outros grupos, e aqui é o que nós temos no último, que é o universo observável. Cada ponto desses são milhões e milhões e milhões de galáxias juntas. Cada galáxia com bilhões de sóis e planetas. E cada planeta desse com sabe-se lá quantos possibilidades de níveis, né? De dimensões possíveis. E isso do universo observável, que eu falei para vocês, que por enquanto é 4 ou 5%, porque 90 e poucos por cento é de matéria escura que ninguém sabe o que é. Né? E, obviamente, dentro daquela bola que eu estou falando para vocês. Ninguém sabe o que tem depois dessa bola. E ninguém sabe o que tem aqui ainda. É muita informação a ser descoberta. Vamos lá. Em análogo ao alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação, em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprime ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo em que se estagiam, sobre o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macroscópicas que desafiam a passagem dos milênios. Cabe-nos assinalar, deste modo, que na essência toda a matéria é energia tornada visível, e que toda a energia originalmente é força divina de que nos apropriamos para interpor aos nossos propósitos, aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar. Porque bem de todos é o seu eterno princípio. Isso está em Chico Xavier, um livro, eu tirei isso de Evolução em Dois Mundos. Continuemos. E para cantar tudo isso, me lembro de Denis. Me lembro muito de Leon Denis. Ele tem essa parte linda, que quem contará as poderosas harmonias do universo, harpa gigantesca vibrando sobre o pensamento de Deus, o canto dos mundos, o ritmo eterno que embala genes de astros e das humanidades. Ou alenta a elaboração, a dolorosa gestação da consciência por meio de estágios inferiores, a trabalhosa construção de uma individualidade de um ser moral, que narrará a conquista da vida sempre mais ampla, mais plena, mais serena, mais iluminada pelos raios de luz do alto. A caminhada de cume em cume, buscando obter a felicidade, o poder e o puro amor. Quando você observa tudo isso, essas coisas pequenas do dia a dia, e a gente consegue observar o mais além, o que devemos ser esses seres co-criadores, que no mínimo, ontem, como a Marisa bem pontuou, nós precisamos resolver as nossas coisas mínimas, precisamos resolver nossas rusgas internas, nossos problemas, de superar as nossas dificuldades internas para chegar lá, para chegar nesses sóis, para chegarmos a sabermos, termos consciência de fazermos essa vida. Né? Quanto tempo Jesus, esse Cristo que nós conhecemos, tem? Sem dúvida alguma, ele tem bilhões de anos. Certamente, por onde ele andou, o planeta, por onde ele andou, as terras por onde ele pisou na sua escala evolutiva já não existem mais. São poeiras cósmicas, certamente, mas ele está aqui conosco, esperando por nós, para que conseguimos também, de cadinho em cadinho, transformando com as nossas atribuições do dia a dia, né? Transformar a nossa consciência, deixar, como o Luciano falou antes de ontem, né? O homem morto, um homem velho morrer, né? Surgir o homem novo, como a Raquel falou na quarta, na quinta, não me lembro direito, sobre a afabilidade e doçura, que isso seja costume nosso no dia a dia, que essas pequenas coisas sejam passadas, porque
aqui é a nebulosa de Órion, né? Como eu já falei, é um berço de estrelas. Isso aqui é a nebulosa de Hélix. Linda, muito linda. Também conhecida como Olho de Deus, não é isso? Isso, isso. Ele conta o número das estrelas. Isso aqui é o núcleo da nossa Via Láctea, né? É isso justamente que você vê no céu à noite, bem estrelado, e você vê esse núcleo, tudo, esse rastro de luz, de estrelas, de poeira, né? Esse daqui é muito lindo, que é os olhos do céu, porque são dois, tá vendo? Isso aqui são as estrelas embrionárias da nebulosa de Águia. Isso aqui é dentro da nebulosa, são os pilares. Isso aqui são milhões de quilômetros de distância da Terra. CMS é 78 em Órion. Novamente, Órion. Isso aqui é o hemisfério norte de Vênus. Isso aqui é o nosso Sol. O Cristo solar, nós sabemos, nem à toa que a representação dele, esse Deus único, esse Cristo solar é o Sol. O Sol, nas nossas concepções de símbolos, né? Sempre teve essa força de Deus único. Tanto é que a Kenaton traz o disco solar com o símbolo, digamos assim, desse Deus único, Atom. Né? O Cristo, nós sabemos depois do Chico Xavier, e aqui para o Lex Arthur, de Estação da Terra, se reúne sistematicamente nessa região solar, né? Que é justamente para espargir a sua luz, o seu amor por todo o sistema solar, que não é o único que ele trabalha com outros sistemas, certamente outras galáxias, né? Das bilhões que existem. Isso aqui é outro. As galáxias tem vários tipos, são 6, 7 tipos diferentes, tá? É achatada, helicoidal, né? Enfim, são vários tipos de galáxias diferentes. Apenas é um adendo para vocês. Informação. Né? Que pena. Isso aqui é o pôr do sol na América do Sul. Que pena que não está com música. Eu vou pôr para vocês se deliciarem hoje à noite. Né? Eu vou colocar um link para vocês. Isso aqui, para descobrir, foi difícil. Hein? Pelejei. Então, por fim, eu vou deixar um tempo para a gente conversar, né? Porque eu acho que é muita informação, eu acredito. Posso ter algumas dúvidas. Essa história, ela não começa hoje. Ela começa desde quando o homem se conscientiza de suas relações com a natureza. Não é de hoje. Várias teorias foram formuladas, muitos religiosos, né, como nós conhecemos a Gênesis, como o hinduísmo, como as outras. Mas o importante de tudo é ter a consciência que esse ser superior ele existe. Esse ser superior que nós não conseguimos identificar o que é. A ideia mais próxima que nós temos dele é Jesus, né? Então, dele, Jesus, ele espera por nós para sermos também criadores, para sermos anjos e mentores, para sermos espíritos evoluídos e para que saibamos, né, dentro da nossa moralidade e da nossa intelectualidade, a mexer com essas leis, né, do micro, do átomo e do macro. Mas tudo isso precisa ter amor, disciplina, pensamento e vontade. Por fim, muito obrigado pela paciência de vocês. Desculpa se eu fui muito corrido. Desculpa se as músicas que eu queria colocar não deu, enfim. Mas fica para a próxima. Obrigado pela paciência de vocês, tá? Fiquem em paz.
Alô? Alô? Tati, tem alguém inscrito para falar? Eu. Então, o Luciano levantou a mão, mas abaixou, por isso que eu fiquei quieta. Eu já Não, bate-papo. primeiro as damas e as tietes. Eu falo por último. Por que você fala por último, Luciano? Você Eu dá espero que não última tenha sido. palavra? Eu espero que não tenha sido muito cansativo, hein, pessoal? Não foi, não. Eu... Cansativo não. Eu Foi pra deixei botar pra até 10 pensar. Como eu sei que é um tema muito denso, muito chato, né? Eu preferi terminar 10 minutos antes para não cansar a paciência de vocês. Porque senão. Pode, Marisa, vai lá. Quando você diz Pode? assim, ó, Deus renova os mundos como renova os seres vivos, ainda precisamos internalizar profundamente em nós e naqueles que palmilham conosco a ideia de que a morte é simplesmente uma mudança de estado. Porque se a gente ainda teme a morte, fica difícil compreender tudo isso, que o Criador renova tudo. Deus renova os mundos como renova os seres. E aí a gente percebe as criaturas em desespero, as criaturas com medo, entrando em pânico, em desespero, porque já estão falando nas 7 pragas do Apocalipse, e que vão morrer os primogênitos, e que vão morrer todo mundo, e vocês estão rindo, mas existem pessoas que estão desesperadas, sim. Existem pessoas que estão com medo, sim. E é muito importante que nós, que estamos obtendo esse conhecimento através da doutrina espírita, que nós internalizemos isso de uma vez por todas e seja o testemunho de serenidade que isso merece para ser passado, entendeu? Isso é só uma pontuação. Outra coisa é que antes de você colocar as imagens, porque eu nem sabia que você ia colocar imagens, eu preciso dizer que foi antes. O seu Dalton sempre falou isso e isso é muita verdade. A gente precisa ser honesta. Eu comecei a ver umas luzes em espiral, assim, muito bonitas. E quando você mostrou a galáxia, eu falei assim, uai, pareciam as espirais que eu estava vendo. E aí, elas se imbricam. E eu ouvi alguém falando assim, o processo de criação da inteligência divina, do amor incondicional de Deus, ele é constante, 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 constante. Os multiversos já estão dizendo, são infinitos. E aí, eu escrevi um pouquinho, posso falar? Quer dizer, veio assim... Pelo amor de Deus, o estudo não é meu. Não. Ó, Marisa, o estudo não é meu, o estudo é nosso. Pelo amor de Deus. Eu estou falando ele falou porque eu ouço uma voz masculina, né? Tudo, absolutamente tudo, reverbera no universo. Quando tiveres maturidade suficiente, perceberás que os pensamentos reverberam e lhes trazem de volta tudo o que nele impregnaste. Começas a entender o que nos diz o Mestre Jesus quando nos clareia a inteligência, exortando os corações à responsabilidade do a cada um segundo suas obras. A simplicidade divina de Jesus nos esclarece a complexa e grandiosa genialidade amorosa do Criador. A galáxia ao qual o vosso planeta está inserido é realmente linda. Eu diria como um poeta, que a descreveria como um diadema brilhante, ornando a fronte divina, que vaidosa exibe os tantos outros belos diademas brilhantes que enfeitam e perfumam o cosmo à medida que evolui. A música divina é belíssima, que à medida que depurares e te afinar com o seu diapasão de amor, o teu instrumento, irás perceber o quanto tu és livre para vibrar nesse diapasão cósmico do Criador, com toda a tua beleza, forjada no fogo intenso do amor
que provém dele. Caminhemos cantando hosanas nas alturas, porque grande é o Criador, um amigo irmão. Que amigo irmão, né? Tá ótimo. Manda um abraço para ele. Eu não vi, eu só ouvi. E senti. Eu acho que quando a gente sabe dessas coisas, né, Marisa? Principalmente, você tocou no assunto que a gente reitera. Estamos reiterando há quanto tempo que esse grupo está? Um mês e pouco, né? Não sei quanto tempo. Né? Pelo menos eu acho que eu estou um mês e meio com vocês. Essas informações que nós temos é um privilégio no sentido de o mundo está passando por transformações e como nós sabemos que essas transformações são regras, né, de uma lei maior, e se nós não conseguirmos ficar calmos e serenos num processo como esse, nós iremos fazer o quê de tudo isso que nós sabemos? Essas informações que nós temos é para esses momentos, não é para depois não, é para agora. Né? E temos que, de uma forma ou de outra, cativar o outro. No sentido de, se o outro está com desespero, um momentinho, deixa eu compartilhar com você. Eu compartilho. Se você quiser mudar ou não, não sei, mas eu estou compartilhando. Eu estou calmo, eu estou tranquilo. Eu fiz uma pergunta essa semana. Você está sorrindo? Aí eu me lembrei o que a Raquel falou ontem. Né? Você está sorrindo da Covid? Esse desespero? Eu falei, não estou sorrindo. A questão não é essa. A questão é que se eu ficar chorando, vai piorar a minha situação mais ainda. Né? A questão não é sorrir ou não. Né? Por isso que muito bem que você falou ontem, Raquel. É bem pontuado. Né? A gente precisa saber diferenciar uma coisa da outra e explicar o porquê que nós estamos agindo dessa forma. Né? Porque temos o conhecimento, temos essa informação, na realidade. Só vai se tornar esses conhecimentos para você transformar o teu eu. Né? Temos essa informação que precisa ser útil para alguma coisa. Quer um próximo? Tati? Aqui comigo ninguém falou. Luciano, Uma coisinha, então. Luciano, que estava inscrito, levantou a mão. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Eunápio, porque nessa semana agora foi assim um pouco conflituosa, né, Maria? Nós três aqui, Marisa, mais uma quarta pessoa no circuito. Ontem seria um estudo que não acabou não sendo, hoje seria o nosso que acabou não sendo, entrou o Eunápio, e nós aqui na ilha com a internet flutuante, né, nós não conseguiríamos apresentar o trabalho como gostaríamos, né, e entrou o Eunápio nos brindando com cosmogonia, que é um assunto extremamente complexo para a cabeça de alguns. Falar sobre criação do universo, criação da Terra, gestação da Terra, disco plasmático, mensurar a data da criação do universo, do nosso sistema solar, é espiritismo, Emmanuel através de Chico. Mas ainda é muito complexo até para a gente. Eu me recordo agora, a gente vai retalhando, né, todos os fragmentos que os companheiros vão colocando, e a gente acaba meio que se perdendo nesse universo de informações. São muito pertinentes e todas elas alinhadas com a sua fala. Há muitos anos atrás, eu estava assistindo uma entrevista no Jô Soares, de uma cantora popular brasileira muito conhecida, que tinha um nome, depois mudou para outro nome, não vamos citar aqui, mas que se transformou entre aspas, do mundo para protestante, virou para ele, nesse momento, virou para ele e falou assim, Jô, o que você acha que mantém todos os planetas do sistema solar, todos os sistemas solares nas suas mais perfeitas ordens e todas as galáxias nas suas mais perfeitas harmonias? Ele respondeu não. E aí uma palavra tão simples, a gente cansa de falar aqui, as pessoas ainda continuam na retórica da poética. É o amor, que é uma energia que constrói planetas e mantém todos eles nas suas mais perfeitas ordens. E que está em germe latente dentro dos nossos corações. É o mesmo, é o macro no micro. E o micro se transforma em macro quando a gente começa a entender que essa verdade que Jesus nos trouxe, que nos revela, que nos liberta, que nos faz crescer em humildade e simplicidade, porque Deus só nos atende quando nós somos simples e humildes. O ego, a soberba, não consegue fazer com que ele nos atenda. Aí é que vem a máxima de Jesus. O reino de Deus será ser implementado na terra para os bons e mansos de coração.
Por que eu digo isso? Nós já apresentamos 2 trabalhos alinhados com o seu, né? E tudo que foi dito realmente procede e é de uma precisão dentro das informações científicas que são colocadas pela NASA e outros órgãos aí internacionais. Tudo está muito bem colocado. Parabéns pela pesquisa, Leonardo, que realmente foi bem interessante. Eu beberia nas tuas falas até segunda-feira, né? E a gente ficar batendo bola aqui praticamente muito tempo, né? É um assunto que particularmente me interessa bastante. Mas para fechar o raciocínio, é justamente isso. Só tem um dado que eu gostaria de complementar, se você me permitisse. A Terra existe realmente, de fato, em torno de 4,5 bilhões. Segundo pesquisas da própria NASA, o planeta Terra estimadamente teria em torno de 9 bilhões de anos. Então, nós estaríamos em tese na metade da existência do planeta, de vida útil da Terra. E esses cálculos foram mensurados através do disco protoplasmático que envolve o planeta Terra. Durante 4,5 bilhões até 3,5, a Terra resfriou, que era uma estrela incandescente, e não poderia haver de forma nenhuma vida nessa condição. De 3,5 bilhões a 2,5 bilhões começou a surgir as primeiras formas de vida, os protoplânctons, que foi a primeira, a primitiva, a inicial, a primária, a básica, e devido a todo esse processo de crescimento. É interessante essa colocação também desse fluxo, influxo, refluxo que acontece em todas as galáxias, porque esse é o movimento divino, que também acontece com a gente. Exatamente o mesmo. Então, tudo que você observa no espaço, no cosmos, acontece também com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa existência. Então, para que o novo surja, é necessário que o velho se desfaça. Não com guerra, não com destruição, nada disso. É um processo lento, natural, porque essa é a vontade de Deus. Porque é assim no todo, no cosmos. Então, para fechar, parabéns pelo seu trabalho. Poderia ser um pouquinho maior, de repente você pode até fazer uma segunda parte dele, né? Para alguns do grupo, naturalmente, né? Devido à quantidade muito grande de informações, você poderia entrar nos panteões egípcios, hindus e por aí vai, né? Aproveitando essa linha de raciocínio. Mas foi assim, particularmente, eu acredito que para alguns do grupo, né, foi descortinar o véu, né, da nossa falta de conhecimento e de repente ter plantado uma sementinha aí, né, no inconsciente, subconsciente de cada um, para que futuramente venha pesquisar. Obrigado. Muito bom. Isso, beleza. Essa outra parte, parte de cosmogonia de religiões, né, digamos assim, comparativa com outras religiões, isso é outro estudo que eu também tenho, entendeu? Eu tenho outro estudo, porque senão fica muito, muito denso. Né? E você tocou num assunto interessantíssimo. Né? É por isso que eu tento, porque é um assunto um pouco delicado, né? E que as pessoas fica um pouco teórico, né? Muito teórico. E aí, para não ficar muito puxado, eu preferi dar um tempinho de 40, 45 minutos. Mas estou aberto no decorrer da semana, quem quiser perguntar algumas coisas mais, pode me perguntar, me manda pelo WhatsApp ou no grupo, que se eu souber eu respondo. Se eu não souber, eu falo, não sei, vou pesquisar. Mas é por aí mesmo. O Marcos Celeno quer falar, não sei se é pergunta ou comentário, quer falar. Eu queria fazer um pequeno comentário. Que observando, né, pelo trabalho, aliás, muito, muito pertinente, muito bem feito pelo Leonardo, o que mais me chamou a atenção é aquele slide, né, onde ele mostra as fases ali, mostra a Terra, sistema solar, depois um conglomerado de sistemas solares, uma galáxia, um conglomerado de galáxias, e por aí vai até o universo aparente. A gente acompanhando ali com atenção, a gente percebe que tudo isso obedece movimentos disciplinados e, portanto, uma harmonia. E a gente acompanhando os tamanhos, quando a gente olha para o universo, o que a gente pensa que é muito macro, o nosso sistema solar, perante o universo é uma coisa micro. E aí a gente traz mais ou menos para o que já foi falado pela Marisa, pelo Luciano, a gente pensando no nosso micro, que a gente entende como micro, tá? Nosso corpo, dentro do nosso corpo, funcionamento dos órgãos, funcionamento de cada célula, que cada célula pode ser comparada a um universo desse. A gente botar ali as organelas, tudo funcionando dentro de uma disciplina, dentro de uma harmonia. E aí isso me trouxe para o pensamento de que Jesus, a moral que Jesus nos traz
né, é que, entendendo a moral de Jesus, a gente passa a viver essa harmonia. E eu acho que a gente só compreende direito, perfeito, todo o funcionamento desse universo, a gente só vai estar apto a entender todas essas coisas com mais propriedade quando a gente se apropriar dessa harmonia interior que, para nós, é necessário entender a moral que Jesus nos passa. Por isso que ficou reverberando na minha mente aqui o tempo todo, que eu achei que é muito parecido com o que o irmão falou para a Marisa ali. Exatamente. Você está certíssimo. Foi exatamente isso que ele quis dizer. Marco, ó. Marcos, acabou a sua fala? Acabei, sim, acabei. Era só isso. Né? Agora vai. Pode falar, Nádia. Então, parabéns, Eunápio, desenvolvendo trabalho. É um trabalho denso, é um trabalho que faz uma correlação. É um trabalho muito bonito, foi um trabalho muito bonito, bem pesquisado. E eu só queria pontuar uma coisa, que a ciência avança, esse conhecimento científico constatado avança, mas que tudo isso já estava de alguma forma colocado. A lei da destruição, está no Livro dos Espíritos, eu não sei se é capítulo 5 ou 6, está lá que a destruição é necessária e que isso. Então, tudo isso já está colocado de uma forma ou de outra. E a beleza do Espiritismo é que a ciência vem corroborar. Evolução em Dois Mundos é um livro sensacional, difícil de ser entendido, mas se você acompanha a evolução da ciência, das descobertas científicas, não é a evolução da ciência, a evolução das descobertas científicas, e for acompanhando, Leon Denis já falou nisso, o Livro dos Espíritos já falou, Evolução em Dois Mundos, enfim, é mais a ciência sustentando o que a gente já sabia. E isso é uma coisa que dá muito, muito, muito mais força para que a gente exercite o que a gente já sabe. A gente olha para essa informação científica e a gente só tem que pensar que eu estou confirmando o que eu já sei, então tudo está programado e eu tenho que cumprir o que está programado para mim. Progredir na minha evolução pessoal, dar a mão para quem precisa progredir, se organizar. Você estava falando do sorrir. Eu falei com a Marisa ontem que eu estava ponderando algumas coisas com relação às pessoas na rua sobre a pandemia. Eu estou alinhando os pensamentos com relação a isso, que isso estava me dando uma aflição muito grande, mas que eu tenho que entender de uma outra forma, ver de um outro jeito. Enfim, mas ainda estou alinhando esses pensamentos. Enfim, o resumo é esse aí. Livro dos Espíritos já falou, Leon Denis já falou ainda, depois da morte, Evolução em Dois Mundos, vai ponto por ponto, a ciência só vem corroborar tudo isso que a gente já sabe, que existe a lei da criação e a sucessão e a destruição, e que quanto mais o nosso trabalho evolui como ajudando o universo nessa expansão, ajudando nossos irmãos nessa expansão, nos ajudando a expandir, cada vez mais o universo expande, porque a matéria fica cada vez menos necessária. Obrigada, Eunápio. Prazer enorme ver isso. E
gostaria muito de ver esse trabalho também de comparação das similaridades entre as religiões pagãs, né, outras religiões e seitas, enfim. Gostaria muito, muito, muito de ver esse trabalho. Obrigada, fechei. Beleza. Eu só quero pontuar, obrigado a vocês, eu só quero pontuar só umas duas literaturas, que lá na referência que eu não coloquei, eu coloquei justamente a bibliografia que eu usei para fazer os slides, né? Mas tem duas outras que eu estudei, apenas esqueci de colocar. Que é uma espiritualista, que eu acho muito interessante, que nós precisamos, eu gosto de ler, né? Que é essa aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aí? ¿Te apretaste o qué? Ó, a grande síntese. ¿No lo apretaste? Apretei. Então, ¿Y aquí? estão vendo? A grande síntese de Pietro Baldi. No, E este que é... Não. Essa grande síntese é de Pietro Baldi. Tem Harpas Eternas da Blavatsky, que também é outro bem interessante. Excelente. Muito bom. E esse que eu gosto muito também, que é Universo e Vida, do Espírito Áureo, pela FEB, do Hernani Santana. Muito bom, muito bom. Esse eu esqueci de colocar na referência, mas eu não trouxe nenhum trabalho dele, descrito dele pro trabalho, né? Foi só estudos que eu peguei e organizei o pensamento, né? A grande síntese é bem interessante. Esse estudo, na realidade, ele é muito mais para a Gênese, que eu peguei na parte de oronografia geral, mas eu mesclei com outro que eu tinha do Livro dos Espíritos, dessa primeira parte, né? Tem um outro, como eu falei para vocês, porque se você for ver a Gênese, né, no capítulo 6, que é justamente oronografia geral, que eu fiz uma mescla com o Livro dos Espíritos, a parte 3, né? Elementos gerais do universo. Mas antes desse capítulo 6, tem um capítulo 5, que é Sistemas do Mundo Antigo e Moderno, que é justamente isso que vocês estão falando, que é um outro estudo que eu fiz, né, que faz a relação com outras religiões, conhecimentos filosóficos, né, que eu tenho que dar uma ajeitada nele, a gente marca outro dia aí para fazer. Se vocês quiserem, né, se vocês acharem interessante. Tá bom? Obrigado pela paciência. Eu gostaria muito. Me too. Então tá bom. Então depois a gente marca, eu me organizo e eu reorganizo de novo, a gente faz o estudo. Tem mais alguma colocação? Hoje nós vamos cantar. Vamos. O seu Dalto saiu, tá tão quietinho o povo hoje. Que isso? Vocês estão com frio, gente? É o frio. Não, é porque, além de estar com frio, o tema é um pouco indigesto, entendeu? Nath, peraí. Não é para quem tem o sistema digestivo perfeito, que não é o meu caso. Não é o meu caso. Não, Leonardo, é uma maravilha ouvir essas coisas, porque eu tenho uma teoria comigo que aquilo que o meu intelecto, né, aqui encarnado aqui, não consegue conceber, o meu espírito entende e vibra. Se algum dia eu ouvir alguém tocar nesses assuntos, alguns desses assuntos que para mim ainda não eram muito claros, evidentemente que eu já teria um respaldo para poder, no mínimo, compreender que aquilo ali não é uma balela, não é um assunto extremamente desconhecido, é alguma coisa que está dentro do padrão natural dos nossos conhecimentos intelectuais do planeta. Então, teve uma coisa que me tocou bastante, é na questão da compreensão desse novo sistema, dessa nova ciência que está vindo por aí, na questão não da religiosidade, não, nessa compreensão de Jesus, porque há 2000 anos atrás, ou um pouco mais ou um pouco menos, quando os cristãos eram jogados lá nas arenas para serem comidos e iam cantando, rindo até daquela situação, é mais ou menos parecido com nós hoje. Tem um grupo muito pequeno aqui na Terra, que no nosso tempo agora, nos nossos dias agora,
E a Raquel foi de uma sabedoria, né, de uma extrema, quando falou que a gente tinha que ter um determinado cuidado, porque a nossa segurança, ou a segurança de alguns, é tamanha que a gente está achando graça desse vírus, dessa situação hoje, atual. A gente tá graça no sentido de estar agradecido de viver um momento de tanta dificuldade no planeta e a gente está imune ao desespero. A gente está levando isso aí como os cristãos que eram jogados nas arenas naquela ocasião. A gente sabe que é assim, vai acontecer o quê? A gente vai continuar evoluindo, daqui a pouco reencarnando de novo, daqui a pouco com mais sabedoria, com mais certeza de que tem que mudar o rumo, que tem que abandonar no meu gaveteiro, eu tenho que esvaziar essas gavetas, esses defeitos, botar virtude dentro e seguir a vida, tocar para frente. Né? Então, a gente precisa realmente ter respeito pela ignorância. A gente precisa ter respeito pela ignorância. Ser tolerante, ser paciente, ser benevolente, tudo aquilo que Jesus ensinou. A gente está aprendendo com muita dificuldade. A gente já ouve isso há tanto tempo e a gente tem dificuldade de entender. Então, é preciso que haja os orientadores do pessoal que está no início da escada, né, no primeiro grau, lá embaixo mesmo, né, no jardim de infância, e é preciso que haja os Eunápios da vida e tantas outras pessoas aí que já passaram esse conhecimento para o Eunápio, e o Eunápio está passando para alguns de nós agora, atualmente. Né? É muito legal, Eunápio. Muito bom. Você é um felizardo, né? Dalto, que coisa boa que foi ouvir isso. Eu agora estiro a mão, me dê a sua mão, porque eu também tenho que ser indulgente com a minha ignorância. Esse assunto, eu sou igual um gato olhando um cachorro brabo. A sua postura já estava denunciando. Estava só olhando Raquel, seu pé. Raquel e Dalto, eu sou, olha, a Raquel e Dalto, o que eu puder, o pouco que eu sei, o que eu puder fazer para deixar mais palatável para vocês esse assunto, estou à disposição, tá? Pode me chamar, lindo, né? A gente vai conversando. Algumas coisas, Leonardo. Perdão, me perdoa, eu interrompi você. Algumas coisas nós já ouvimos falar, porque a gente lê e a gente, né, enfim, escuta pessoas como você, que tem esse conhecimento bastante tempo, né? Mas, ainda para compreender toda essa história aí, para mim vai levar um tempinho ainda maior, né? Mas o espírito sente. A dificuldade pode ser... Mas o importante é você começar, né, Lealto? Dissertar, então, eu já falo de como coisas você que eu não compreendi. Você se dedicou 40 minutos, ou 45 minutos, a ficar escutando alguma informação. Né? Eu acho que o espírito ele precisa fazer isso. Ele precisa romper aquilo que ele tem dificuldade, né? Seja na moral ou seja na intelectual, para poder conhecer alguma coisa nova. O espírito precisa fazer isso. Né? Sair da área confortável de conhecimento e romper alguma coisa. Eu tinha dificuldade de aprender muita coisa. Eu falei, caraca, eu sou espírita, então o que ele fala? Preciso evoluir moralmente e intelectualmente, não é isso? Então eu preciso sair do comodismo de certos assuntos que eu não consigo entender, para pelo menos saber alguma coisa a mais do que eu sabia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, vocês passaram 45 minutos, né, escutando alguma coisa aqui. Oi. Você, por mais que difícil que tenha sido o estudo, você passou uma informação logo pelo início, né, que foi para todo mundo um alento. O que você disse? Eu não sei se você lembra. Você falou que Jesus presidiu né, foi co-criador e tal, e que o planeta, os planetas, né, onde ele evoluiu, já se tornaram poeira cósmica. Olha só a informação. Nós, um dia, vamos chegar ao nível de Jesus, não importa o que aconteça com o restante do universo. E vamos continuar aí. Vamos ser co-criadores. Isso não é um alento maravilhoso para todos nós? Mas você pode não entender nada de astro, nada de universo, nada de nada. Mas essa informação, ela fica... É um alento total. Não é? É isso aí. Morre. De qualquer jeito, um dia a gente vai ser espírito evoluído e vai trabalhar como Jesus trabalha. Isso é uma beleza. É uma maravilha isso. Uma coisa muito linda.
Tamo junto. Teodalto, me permite uma parte? Pois não. Renato, tem mais gente querendo falar com você. Muito obrigado pelo que o senhor falou a respeito da paciência, porque como eu falei, estou tentando alinhar alguma coisa sobre a recalcitrância de algumas pessoas nessa pandemia. E fique tranquilo, seu Dalto. A gente sabe o que precisa saber. Toda informação chega na hora em que ela é necessária para cada um. Se a gente não conseguir compreender, a gente pode não conseguir compreender intelectualmente, mas se a gente conseguir compreender o universo de uma outra forma, tá legal também. Por isso que eu acho importante o estudo de outras religiões comparativamente, porque algumas têm uma linguagem até mais fácil, mas um negócio para vocês aqui em off. Eu cheguei há um mês e meio atrás, quando começou esse negócio de pandemia, eu cheguei para 2 pessoas conhecidas minhas, né, e eu estava colocando a máscara, né, estava me protegendo. Aí as pessoas falando, os prompérios dela, né, os desesperos delas, eu cheguei para elas e falei, eu não vou pegar Covid. E nem irei transmiti-la para ninguém. As pessoas olhou para mim e falou, você é louco. Deus é maior e se Ele quiser, Ele te mata. Eu falei, eu sei que Ele é maior. Eu não estou duvidando da capacidade de Deus. Eu só estou falando que eu, como co-criador, que estou aprendendo ainda a disciplinar a minha mente e a minha vontade, eu posso, nesse momento, afirmar que eu não vou desencarnar pela Covid e nem vou levar o vírus para ninguém. Porque eu estou me bloqueando energeticamente para isso. Se eu estou aprendendo isso no Espiritismo, por que eu não vou usar isso? Porque eu não vou trazer nas minhas convicções internas de que eu não vou levar isso. Eu não vou morrer de Covid e nem vou levar esse vírus para ninguém. Porque eu não quero vibrar. Eu não quero que a minha frequência seja tamanha que atinja essa energia viral para mim. É isso aí. Entendeu? A pessoa acha que eu sou doido. Mas, enfim, mas você também saiu do mesmo... Você devia ser o enfermeiro desse hospício que eu vivi. Então, né, você estava lá dando tarja preta para mim, para Marisa, para tantos outros aí. Então, nós temos uma filosofia muito... Todos nós do grupo, gente. E o grupo não poderia ser igualzinho, cada um igualzinho na sua essência, no seu entender, no seu conhecimento, porque senão o grupo não teria graça nenhuma. Era beber cerveja, um monte de bêbado junto. Isso, né? Isso mesmo. Deus vai te castigar. Deus vai te castigar. Não, Deus não me castiga, porque Deus é amor. Fala. Amor vai castigar. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. É porque tem mais gente esperando para falar. Ah, perdão. Desculpe. Não sabia. Desculpa, não sabia. Então tem a Josi, tem o Luciano e tem a Marisa. Tem um monte de gente, Jesus do céu. Pode passar, já passou. Tá bom? Eu até esqueci o que eu ia dizer. Mas, não, pela só. Não vou te parabenizar, não, senão eu vou alimentar o teu ego. Mas é por aí mesmo que funciona a linha de raciocínio. Co-criadores. Desde moleque eu sempre pensei assim. Cara, eu não peguei nada do que eu não quisesse. E uma coisa importantíssima, o medo é o sistema de crença que atrai as mazelas para o corpo físico. E para a vida. Quem tem medo se estrepa, cara. É assim que é. Ou você está alinhado com o poder criador, que está dentro de você através da força de vontade, do pensamento positivo e da crença, ou você joga no time contrário. Estou falando aqui entre nós, lógico que as pessoas do lado de fora não pensam dessa forma. Então, atingir esse nível de consciência, de compreensão, não é para todo mundo não, meu querido. É para aqueles que já vieram prontos para isso. E essas dores servem para isso, Luciano. Como? Essas dores vão servir para isso. Essas dores que a gente está passando é para isso também. É para a gente testar em nós a nossa capacidade de criação.
Exatamente. Você cocria a sua realidade. É você isso. cocria a sua existência. É isso. Isso é espiritual. Isso é espiritual, não é metafísico, não é alternativo, não é seja lá o que for o nome que se dê, não. É ciência espírita. É ciência espírita. Bom, né, não ia falar, não, mas eu só não consigo criar pão de queijo. Eu só não consigo criar pão de queijo. Estou esperando você dar o seu, tá? Depois, tá? A gente vai conversar sobre isso, tá? Eu estou perdida, minha gente, porque eu pego tudo que é vírus. Eu já tive dengue hemorrágica, chikungunya, pneumonia por vírus. É aqui, ó, eu estou me escondendo do Covid. Raquel tem que se proteger. O Leonardo sabe que mesmo com essa fé toda. Mas, Raquel, você é mulher má. Orar e vigiar. E não é só ter convicção, não. Não é só convicção, não. Não é só conhecimento e convicção. Você tem que. Todos têm que usar a inteligência também, porque se tem recursos intelectuais para saber disso, tem recursos intelectuais para saber que não pode ficar perto de. Tem que fazer o que é devido também. E tem que ajudar o irmãozinho que ainda não consegue compreender, ainda está em estado de negação. Você, por obrigação, você tem que tentar colocá-lo em uma posição para que ele não esteja em estado de negação, para que ele tente compreender o que está acontecendo. Porque a gente tem que lembrar que a gente vive em sociedade. E se não é só por mim, é por todos. Então, se todos não evoluírem um passinho de formiga que seja, vai todo mundo ficar para trás. Então, a gente tem obrigações também. E tem que tomar os devidos cuidados, não é só vibrar o pensamento, tem que ter ação. Isso mesmo. Ele com muita vagareza e prestando bem atenção. E a sua fala aí me remeteu a uma página desse livro que eu li ontem e que eu parei e já li ela várias vezes e fui procurar em outros cantos. É um diálogo de Maria, a mãe de Jesus, horas antes da sua crucificação. O discípulo anônimo, que era um dos centuriões que guardava Jesus, ele não tinha essa incumbência, ele se fez, ele se apropriou dessa incumbência, e quando Maria chegou na prisão, pleiteando ver Jesus, ele tomou a frente, porque o guarda já estava escorraçando Maria, e ele falou, não, o preso não pode... já está condenado, mas a lei não diz que a mãe não pode ver seu filho. Para que ela não lhe passe nenhuma informação, nada contra a lei, eu vou com ela. E ele foi para protegê-la. E chegando dentro dessa prisão, Maria, quando olha Jesus, que estava genuflexo, orando, ela se atira nos braços dele e dá um grito, meu filho. E ele segura Maria e diz assim para ela, catei o livro aqui correndo depois da sua fala, mãe, como o fizeste? Eu te instruí, contigo reparti minha ciência, a fim de que esta hora te fora menos dolorosa. Tu me entendeste, tu me acreditaste, e contudo choras e sofres neste transe decisivo. Dir-se-ia que a morte te apavora, quando bem sabes que a nossa separação será apenas momentânea. Dar-se-á, então, que tu tenhas perdido a fé? E Maria, reconfortada com essa exortação, diz a ele assim, não, filho, hei
hei de conformar-me. Quero mostrar-me digna do filho que tenho. Seguir-te-ei até o fim. Então, é mais ou menos, guardadas as devidas proporções de estatura espiritual, é exatamente isso que nós estamos passando. Quem é que aqui, se não tiver um filho ou qualquer outro ser bem amado, que de repente longe de nós, sozinho num hospital, esteja passando pelas agruras que o Covid está impondo e desencarne sozinho num leito frio de UTI e seja enterrado sem que seja nos franqueado prantear seu corpo? Quem é aqui que não vai chorar? Quem é aqui que não vai sentir uma dor pungente no coração? Todos nós. E todos nós já sabemos que a morte não existe. É disso que a gente vem falando, dessa paciência para conosco. Porque até Maria, que o próprio filho ensinou, ela também chorou. O que interessa a nós não é se nós vamos chorar, deixar de chorar, ou se talvez até a gente se permita sentir um certo desespero ou uma angústia. O que importa é que a gente se levante, dê hosana nas alturas e continue seguindo. Porque nada disso é permanente. Nós estamos numa impermanência constante. Então, essa paciência que o Dalto falou, não é só com os ignorantes, a gente tem que ter paciência para conosco. Nós também já sabemos, e nós também sentimos. É depois de levantar, né, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Isso mesmo, Alisa. A ideia é essa. A ideia é justamente essa. É nós, se a gente consegue ter a paciência e a serenidade para passar pelas dificuldades do hoje, nós também teremos a paciência e a serenidade para fazer os mundos em gravidades ao redor de sóis. Exato. É a mesma paciência e serenidade. Se a gente não consegue passar por isso aqui, nós não chegaremos lá. E nós, espíritas ou espiritualistas, sabemos que a nossa meta é lá. A nossa meta é lá. Então, precisamos ter serenidade e paciência para também sabermos fazer sóis e equilibrar mundos, porque no mesmo silêncio do universo, é o mesmo silêncio que pede para nós nos calarmos diante das agruras, das dificuldades e entender que existe algo além. É a mesma coisa.